Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 852. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília, 1 hora e 18 minutos pelo horário de Lisboa, de onde gravo esse episódio. Registrando que no horário de Brasília temos a quinta-feira, 15 de maio de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Como vai, Tanguy? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para mais esse episódio, esse bate-papo 852. Deixo as boas-vindas aqui a todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Pessoal que nos acompanha também pelo podcast, em qualquer plataforma que seja, sejam muito bem-vindos também. Muito obrigado pela presença de vocês, por acompanhar a gente aqui todos os dias, falando sobre essas tretas todas que se acumulam na política internacional. E, Daniel Souza, eu quero começar o episódio de hoje falando sobre Portugal. Onde você está. Nesse momento você não vai ser apenas o host do episódio, você vai ser também o nosso correspondente Daniel Souza. Como é que estão as eleições em Portugal? Estão marcadas aí para acontecer no próximo domingo, né? No domingo, dia 18. Eu sei que tem gente que já começa a votar antecipadamente, mas o dia da eleição, de fato, é domingo, 18 de maio. O que você está vendo por aí, Daniel? Como é que você está enxergando esse processo eleitoral que está rolando nesse momento? Lembrando, Tanguy, que nós estamos falando de um processo eleitoral para um governo que tem apenas 11 meses, né? O governo da Aliança Democrática, que acaba sendo ali uma coligação entre o PSD e a CDS. E o clima aqui em Portugal, Tanguy, é que a Aliança Democrática vai vencer uma vez mais, né? Aliás, as próprias sondagens, como eles dizem aqui, sugerem isso. Hoje saiu uma sondagem importante da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público, dizendo que a Aliança Democrática, né, que é essa coligação entre o PSD e a CDS, tem 34% das intenções de voto, 8 a mais do que o PS, do que o Partido Socialista. Então, a centro-direita está na frente, 8 pontos à frente da centro-esquerda. E o que tem sido observado, quando você olha o gráfico, é uma tendência de aumento da distância, ou seja, a Aliança Democrática tende a ampliar a distância em relação ao Partido Socialista. O Chega, né, o partido de extrema-direita, está com 19% das intenções de voto. Lembrando sempre que a Aliança Democrática já disse, já prometeu, já reafirmou que não se coliga com o Chega. Não vai ter qualquer tipo de acordo com o Chega. Isso acaba sendo importante porque a Aliança Democrática ela tende a formar ali uma coalizão com o IL, que é a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal está, segundo as sondagens, com 7% das intenções de voto. Ou seja, a gente pega aqui os 34% da Aliança Democrática mais os 7% da Iniciativa Liberal, não dá maioria absoluta. Esse é o cenário mais provável por aqui. Você continuar o que você tem até agora. Uma coligação entre a Aliança Democrática e a Iniciativa Liberal escolhendo o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro continuaria sendo o Luís Montenegro, mas sem maioria absoluta, sendo necessário ali você dialogar, conversar com o PS, particularmente no que diz respeito a votações importantes, como a do orçamento. Mas o Luís Montenegro já disse, já repetiu, que não faz qualquer tipo de acordo com o Chega, né? Registro aqui também que depois da Iniciativa Liberal você tem 5% para a CDU, que acaba sendo uma coligação liderada pelo Partido Comunista Português, e o Bloco de Esquerda
com 2%. E aqui aparece também o PAN, né, que é o Partido dos Animais e Natureza, que tem 1%. Tanguy, esses são os grupos políticos que estão pontuando nesse momento. Daniel, existe alguma possibilidade para conseguir a maioria absoluta, uma junção da Aliança Democrática com o PS, ou isso está descartado? Está descartado, está fora de questão. A única vez que isso aconteceu, uma aliança, né, uma coligação, uma coalizão, melhor dizendo, entre a Aliança Democrática e o PS foi na década de 80, se eu não me engano, 1985, e não deu muito certo, não foi muito longe. Não seria o primeiro caso na Europa, afinal, na Alemanha, por exemplo, nós temos aí uma coalizão que envolve a SPD e a CDU, né, que seria o equivalente em Portugal justamente a uma coalizão entre a Aliança Democrática e o PS, mas isso está fora de questão. A gente está falando aqui de Vasco e Flamengo, está falando aí de Corinthians e Palmeiras, é muito difícil qualquer tipo de acordo nesse sentido, mas é interessante que o PS também não força a barra, no sentido de, olha, o PS não joga para que a Aliança Democrática seja forçada ou seja tentada a algum tipo de coalizão com o Chega. Existe aqui claramente uma postura por parte desses dois principais agrupamentos políticos de isolamento do Chega. Aliás, registro que hoje André Ventura, o líder do Chega, passou mal mais uma vez. Ele foi internado essa semana, acabou tendo alta, hoje fazia campanha, caminhava pelas ruas de Odemira, no Alentejo, e ali por volta do meio-dia passou mal, dizendo que estava tendo ali dores no coração, foi socorrido ali pelo sistema de emergência aqui de Portugal, o sistema do Sistema Nacional de Saúde, né, uma ambulância do Sistema Nacional de Saúde, e acabou sendo levado para o hospital para fazer ali um cateterismo, para tentar entender o que está acontecendo com o coração dele ou com o sistema circulatório dele. De qualquer maneira, a gente está falando de um momento onde o Chega estacionou, o Chega não está conseguindo crescer em relação à eleição anterior. É claro que a gente tem que ver o que vai acontecer no domingo, mas a sinalização é de continuidade, é de mais do mesmo. É bem verdade que a Aliança Democrática abriria um pouquinho o número de cadeiras se essas sondagens se confirmarem, mas não é o suficiente para formar uma maioria absoluta e governar com alguma tranquilidade. Agora, se eu não me engano, Daniel, a gente está falando agora sobre a terceira eleição em 2 anos. É, o último gabinete durou 11 meses. Basicamente, o cenário que você está trazendo é que não seria absurdo a gente pensar numa nova eleição daqui a 10 meses, daqui a 1 ano, daqui a 8 meses. Se tiver algum escândalo, se tiver algum problema e tal, existe uma possibilidade real disso ficar se repetindo. Aliás, a gente já viu isso acontecer em vários lugares, né? Você tem eleição atrás de eleição, o resultado dele se repete, porque o padrão de voto das pessoas é mais ou menos o mesmo, e a tendência é que você continue tendo um processo eleitoral atrás do outro. É esse o cenário que a gente encontra nesse momento em Portugal. A gente teria aí um governo com uma maioria muito frágil, né? Não é uma maioria absoluta, é uma maioria frágil e, consequentemente, é um governo que pode tomar um voto de desconfiança, pode enfrentar algum tipo de problema antes do final do mandato. Você teve eleição em 2022, o PS venceu, você teve eleição em 2024, venceu a Aliança Democrática e agora está tendo eleição de novo em 2025. E aqui na Europa isso tem se tornado recorrente, né, Tanguy? A gente tem tido aí muita dificuldade para formar governos, para formar bases minimamente sólidas, e claro que o fortalecimento dessa direita radicalizada torna o tabuleiro político ainda mais complicado, porque isso tira votos da direita tradicional, isso tira votos da centro-direita, às vezes até um pouco da esquerda, dependendo do caso, mas você cria ali um ambiente político muito mais conturbado. Pelo menos até o presente momento, o sentimento por aqui é que o Chega não será governo, nem nas próximas eleições, que ele teria batido meio que no teto. Vai continuar tendo uma representação importante no parlamento, tem algo em torno de 19%, 20% dos votos, é bastante coisa, mas não o suficiente para ter um governo, e ainda mais quando você tem uma postura de um certo isolamento. É interessante que essa postura ela se repete na Alemanha, se repete na França, você tem ali o centro democrático, de alguma forma, tentando isolar esses grupos mais radicalizados.
chama muito atenção, Tanguy. Você tem aqui pessoas fazendo campanha nas ruas, você tem aqueles cartazes nos postes que a gente viu no Brasil durante tanto tempo, e a propaganda do Chega, a principal propaganda do Chega é a seguinte: você coloca o líder da Aliança Democrática e do PS dizendo que nos últimos 50 anos eles decepcionaram o país. E ele, André Ventura, pede uma oportunidade. 50 anos a gente está fazendo referência à democracia em Portugal. Ou seja, o Chega, ele tem uma estética na sua propaganda que é: a democracia não funcionou, e você tem aí esses dois grupos políticos que vão se alternando no poder e que eles são mais ou menos a mesma coisa. É uma retórica antipolítica que a gente conhece muito bem. E em outras propagandas o Chega fala em salvar Portugal. Vamos salvar Portugal. Quer dizer, é uma coisa que é muito característica, né, do populismo político. Tem uma outra propaganda deles que coloca PS igual a PSD, que é justamente o líder, né, da Aliança Democrática, como quem diz: é tudo a mesma coisa, é tudo o que está aí há muito tempo, eu sou diferente de tudo que está aí. A gente conhece esse tipo de retórica, a gente sabe como é que isso funciona, mas até o presente momento não tem sido suficiente para levar o Chega ao poder. Vamos ver o que acontece no domingo, mas a expectativa por aqui é de uma vitória, mas uma vitória que não forma uma maioria absoluta. E na semana passada eu tive algumas poucas horas em Lisboa, inclusive tive com você em Lisboa, Daniel, e uma coisa que me chamou a atenção é, para além dessa retórica de nos últimos 50 anos vocês foram decepcionados e tal, chegou a nossa vez, né, me dá uma chance aí, os cartazes de grupos de esquerda, né, de partidos à esquerda, dizendo: precisamos de um novo Abril, né, fazendo referência à Revolução dos Cravos. Então você tem uma disputa aí, ainda hoje, né, 50 anos depois, sobre se a Revolução dos Cravos foi boa ou foi ruim, né, o que é muito doido, né, não é algo cristalizado para a política portuguesa até hoje. E detalhe que até hoje a Revolução dos Cravos ela significa coisas diferentes para os diferentes grupos. Quer dizer, você tem aqueles grupos que consideram que a Revolução dos Cravos foi o processo de democratização do país. Você tem aqueles que consideram que a Revolução dos Cravos foi um processo revolucionário que não se completou, porque poderia ter levado ali a reformas profundas à esquerda em Portugal. A Revolução dos Cravos, num certo sentido, é uma temática em disputa, e acho que você detectou isso super bem. Daniel Souza, eu quero passar para outro assunto para a gente falar sobre uma surpresa de ninguém, né? Vladimir Putin anunciou que não iria mesmo a Istambul. A gente já vinha falando Ah, não sobre pode isso, né, ser. Daniel? Não Não vai. apareceu? Não, Ah, meu Deus. parece que a passagem estava cara, Daniel. Ele entrou no site Ah, de passagem acontece. aí, pô, em cima da hora, né? Porra, em cima da hora é E você caro e sabe que ele tem tal. que contornar vários países, né, Ih, Tanguy? É difícil difícil. demais, cara. E aí o Trump também, o Trump tinha dito: de repente eu vou e tal, mas o Trump estava muito longe da Turquia. Só que ele estava no Golfo, né? O Golfo é muito longe da Turquia. Falou: pô, não vou conseguir. E aí a imagem que eu fiquei, Daniel, foi do Zelensky ligando pros dois, falando assim: porra, eu vou, hein? Vocês vão, né? Porra, com certeza vocês vão. E aí o Putin e o Trump falam: porra, vamos, com certeza, com certeza. Não, pode ir indo, vai indo lá, porra, a gente tá chegando aí a qualquer momento. O fato é que o Zelensky, para não ficar sozinho, Daniel, hoje ele se encontrou com o Erdogan, né, o presidente da Turquia. Então teve lá com ele em Istambul. O Erdogan disse para ele que negociações diretas são necessárias, e o Zelensky estava cuspindo marimbondo, dizendo que a ausência de Vladimir Putin é um desrespeito a ele, a Donald Trump e a Erdogan. Ele não levou em consideração, Daniel, que o Trump também tinha dito que ia, né? E o Trump também sequer fez menção de fato comparecer. Aliás, o Trump está animadíssimo lá na viagem dele ao Catar, né? Hoje ele está no Catar. Aliás, falou de novo, né, Daniel, que se dependesse dele, a faixa de Gaza ia virar ali uma região de prosperidade. É só me dar a faixa de Gaza na minha mão que vou resolver tudo. Ou seja, o Donald Trump tá com outros assuntos na cabeça. E aí ficou definido, então, que o Putin mandou uma delegação para a Turquia. Então a ideia é que você tenha conversas em Istambul acerca do assunto, só que naturalmente não será uma delegação de alto nível. Quem vai liderar a delegação russa vai ser o Vladimir Medinsky, que é assessor direto do Putin. Isso levou, portanto, Volodymyr Zelensky a tomar a decisão de ir embora. Ele foi embora hoje, no meio da tarde, de Istambul.
e deixou, portanto, no lugar dele, para tocar as negociações, o seu ministro da Defesa, o Rustem Umerov, e disse que o Umerov ele tem mandato para poder negociar um cessar-fogo, para ver o que pode acontecer por lá, afirmou, Daniel, essa foi uma fala que o Zelensky fez hoje mais de uma vez, que se a Rússia não demonstrar disposição em estabelecer a paz, ora, Daniel, todo mundo já sabe, o Putin não foi, então assim, a Rússia não vai demonstrar agora, nesse momento que está com a faca e o queijo na mão, disposição para estabelecer um cessar-fogo. Mas a fala do Zelensky se a Rússia não demonstrar comprometimento para resolver a questão, para ter um cessar-fogo, para a gente começar a construir a paz, os países deveriam aumentar ainda mais a pressão sobre a Rússia. E aí, talvez como resposta a isso, a gente teve a fala do chanceler alemão, o Friedrich Merz, que disse que estuda formas de confiscar os recursos russos que estão congelados. O que é maravilhoso, Daniel, é que é alemão, né? Então ele disse o seguinte: estamos estudando formas de confiscar os recursos russos que estão congelados desde que não fira nenhuma lei. Porque aí também, né, Daniel? Aí ferir lei, aí não. Aí se estiver dizendo que não pode, aí a gente não vai fazer. Mas se puder, a gente vai pegar esses recursos russos aí, pelo amor de Deus. A gente não quer tomar nada que, porra, não possa ser tomado. Mas alguém tem que avisar o amigo que confiscar é ilegal, assim, Não né, pode, cara? né? Não Pois tem, é. não tem Eu acho arcabouço que ele jurídico para quis. isso. Eu acho que ele quis falar grosso ali, Daniel, mas falou assim, mas e tendo uma via de escape, né? Vamos tomar, se puder. A gente vai, vamos pegar esses fundos aí, mas se não puder também, a gente, porra, não vai, entendeu, Rússia? Fica segura aí, tranquila, porque se não puder também, a gente não pega. Se eu E a recuar é fala porque do não Trump, pode, é porque não se eu pôde, né, recuar, Tang? não Não é é porque eu não porque quis. Eu estava disposto a tudo, mas menos passar por cima da lei. E teve uma frase do Trump lá no Catar, Daniel, que, cara, é maravilhosa. Isso aqui é Trump, porra, purinho. Ele disse o seguinte, foi perguntado, vem cá, pô, e essa conversa que ia ter em Istambul e tal, e a fala desse tem vídeo, a fala dele foi: nada vai acontecer até que eu e Putin estejamos juntos. Ok. A fala dele foi essa, né? Então, esse negócio aí de ficar e o conversando, Zelensky, coisa, Tang, falar. Zelensky é quem? Zelensky é quem, o Zelensky? Não tô é o lembrando. rapaz da Ucrânia, né? Ele não teria que Da estar junto Ucrânia. também? Não sei. Não precisa, não precisa. Ele falou que é Tá. ele e o Putin. Então, que ele e o Putin, Daniel, se estiverem juntos aí, a coisa vai resolver, Daniel. Então, o Ô, Tang, assunto é entre os dois. uma pergunta importante aqui. O Trump, ele é afim do Putin? Ele quer pegar o Putin, você acha? Porra, Pô, Daniel, não sei exatamente em que sentido você está perguntando, mas que rola uma admiração mútua. Ela é mútua não, é unilateral, né? Que o Trump admira profundamente o Putin, porra, admira muito, né? É um negócio assim, meio que uma idolatria. Eu tenho a impressão, Daniel, eu já falei sobre isso aqui em outros episódios. O Putin é meio que aquilo que o Trump gostaria de ser, né? Meio poderes, porra, limitados, aquele negócio de religião, de, sabe, ser um líder incontestável, respeitado por todo mundo e tal. Me parece que o Trump, muitas vezes, ele tenta emular essa capacidade que o Putin construiu de ficar no poder durante muito tempo, sem muito questionamento e tal. Então, rola uma admiração real ali. Você vê que esse tipo de frase parte normalmente do Trump. A gente não vê o Putin falando muito isso do Trump, mas a gente vê o Trump falando muito isso com relação ao Putin. E, Daniel, um recado aqui, né, passando dessa questão da Ucrânia, a Alura, Daniel, a maior escola de tecnologia do Brasil, está completando 12 anos. Esse mês agora, de maio, é o mês de aniversário da Alura, está completando 12 anos. E aí, Daniel, a Alura, ela deixa um presentaço, né, para quem está nos ouvindo aqui. Lembrando que a tecnologia, Daniel, ela muda muito rápido, mas quem está inteirado na tecnologia vai participar da mudança, né? Então, enquanto as coisas mudam, se você conhecer de tecnologia, se você estiver atento e tudo, você consegue fazer a mudança acontecer, você consegue se tornar um desenvolvedor, você consegue colocar a tecnologia na sua vida profissional, você se torna ainda mais produtivo. Para quem está disposto a fazer isso, Daniel, a Alura oferece entre os dias 12, ou seja, a gente está no dia 15, né? Está valendo já, agora, até o dia 23 de maio, ou seja, preste atenção porque até semana que vem
um desconto de até 28% nas matrículas. Normalmente o que a gente fala aqui, Daniel, é um cupom que dá 15% de desconto. Esse mês agora, a Alura está oferecendo 28% de desconto nas matrículas. A gente está falando sobre a maior escola de tecnologia do Brasil, ou seja, não é para dar bobeira. E além disso, agora, entre os dias 19 e 23, ou seja, também nos próximos dias, né, a partir da segunda-feira que vem, a Alura vai realizar uma série de lives sobre as profissões do futuro. Aqui, Daniel, é um ponto importante, né? Quando eu estava na escola, o pessoal falava assim: ah, a profissão que vocês aqui na sala vão ter provavelmente não existem ainda. Né? Eu achava aquilo meio balela. Né? E aí hoje eu olho e eu sou podcaster. Né? De fato, a profissão não existia. A profissão foi criada. Você imagina quantas profissões ainda vão ser criadas. A Alura, portanto, vai fazer exatamente nesse mês do aniversário, entre 19 e 23, lives. São várias lives, aliás, né, falando exatamente sobre as profissões do futuro. Tudo isso você acessa no link que está na descrição desse episódio, inclusive o super desconto de até 28% para você se tornar aluno da maior escola de tecnologia do Brasil. Imperdível, Tanguy, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo, não percam essa oportunidade. A Alura é a melhor escola de tecnologia do Brasil. E é algo realmente fundamental para qualquer profissional, incontornável para qualquer profissional ter conhecimentos, ter letramento tecnológico. Tanguy e eu somos alunos da Alura, recomendamos demais. Link no descritivo. O que mais, Daniel? O que você traz aí pra gente? Tanguy, eu queria falar um pouco sobre turismo nos Estados Unidos. Aliás, a gente já esperava que haveria uma queda importante na entrada de turistas nos Estados Unidos. Pois bem, segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, e dados coletados em março de 2025, apontam queda no número de visitantes, 15% no caso dos britânicos, 28% no caso dos alemães, 15% no caso dos sul-coreanos. Se pegar nacionalidades como Espanha, Colômbia, Irlanda, Equador e República Dominicana, você tem quedas ali entre 24% e 33% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Aliás, no ano passado, em 2024, o setor de turismo foi responsável por 2,6 trilhões de dólares da economia americana, criando ali 20 milhões de empregos. Também gerou mais de 585 bilhões em impostos, representando quase 7% de toda a receita do governo americano. E é interessante destacar, Tanguy, que segundo a World Travel and Tourism Council, a WTTC, você tem aí uma estimativa de que os Estados Unidos podem perder uma cifra bilionária nesse ano de 2025 por conta justamente da queda do influxo de turistas. Seria algo em torno de 12 bilhões de dólares a menos em gastos de estrangeiros em 2025. Não é uma surpresa, as pessoas estão contornando os Estados Unidos, ninguém quer passar por apurrinhação na imigração, ninguém quer passar por dor de cabeça. Você tem tido realmente uma predileção e uma preferência por parte dos viajantes em ir para outros lugares, né? Tem que tudo que você não quer na sua viagem de férias é dor de cabeça. Então, vou fazer o que nos Estados Unidos, se você está tendo ali um momento tão complicado? Você mesmo, né, trouxe esse relato, você esteve nos Estados Unidos agora já nesse segundo mandato do governo Trump e havia ali um clima de tensão e isso vai ser impactante para a economia americana. Os Estados Unidos são um dos países que mais recebem turistas no mundo, costumam ficar ali em torno de terceiro, quarto lugar, atrás de países como França e Espanha, mas é um setor importante para a economia americana e vai ser impactado aí de forma relevante por conta dessa hostilidade e dessa maneira que o Trump tem lidado com questões muito sensíveis, particularmente o fluxo de pessoas para dentro dos Estados Unidos. E por falar em Trump e Estados Unidos, Daniel, Trump também disse lá do Oriente Médio que os Estados Unidos estão próximos de um acordo nuclear com o Irã. É curioso, Daniel, porque quem assinou o acordo nuclear com o Irã primeiro foi o Obama, né, lá atrás, e quando o Trump assumiu a presidência pela primeira vez, ele saiu do acordo.
E aí você teve anos e anos sem acordo nenhum, o Biden tentando estabelecer um novo acordo, mas aí o Irã dizia, olha, eu tinha um acordo, vocês saíram, mas foi a administração passada. Não interessa, foram os Estados Unidos que deixaram o acordo e até hoje esse acordo não foi refeito. E agora o Trump disse que está em negociações aceleradas. As negociações estão acontecendo. Aliás, a gente tinha anunciado, né, que no sábado passado, no último sábado agora, a gente teria o início das negociações entre Estados Unidos e Irã, que aconteceram em Omã e de fato aconteceram no sábado e no domingo. E segundo Donald Trump, Teherã isso aqui é maravilhoso. Teherã meio que concordou com os termos. Essa aqui é uma tradução livre, mas o que ele falou em inglês foi que o Irã sort of agreed to the terms. Ou seja, meio que concordou. Parece, não é que concordou, mas meio que a gente está aí avançando, né? Então a frase dele posterior foi: estamos em negociações muito sérias com o Irã para uma paz de longo prazo. Há duas formas de fazer esse acordo. Uma forma muito, muito calma e uma forma violenta, mas não quero pegar o caminho da segunda forma. Então, Daniel, aquela velha forma do Trump de negociar, dizer que as coisas estão avançando e que eu posso me tornar muito agressivo, você quer ser de fato meu aliado, porque me ter como inimigo não é uma boa ideia. Um conselheiro do Ali Khamenei, Daniel, que é o líder supremo da Revolução Iraniana, que é um cara chamado Ali Shamkhani, ele disse que o Irã, inclusive, está disposto a aceitar um acordo com os Estados Unidos em troca do levantamento de sanções econômicas. Para isso, Daniel, teria que haver algum tipo de acordo para estabelecer um limite para o enriquecimento de urânio. O que o Irã diz é: eu não aceito abrir mão do enriquecimento de urânio, e algo que é importante, isso aqui tem que ser muito bem frisado: enriquecer urânio não é proibido. O que é proibido é enriquecer urânio numa taxa que te permita fazer bombas nucleares, que são taxas muito elevadas. O que o Irã diz é: enriquecer urânio é um direito meu, eu quero poder fazer. E o que o Irã está dizendo é: isso, assim, o ponto no qual a gente está nas negociações agora, a gente já está há anos. Que o Irã quer enriquecer urânio, a gente já sabe. Que tem que ter um acordo para ver o levantamento de sanções, a gente já sabe. E que agora as questões elas são mais complexas, são questões técnicas, monitoramento, transparência, como é que as sanções vão ser retiradas, como é que você constrói confiança. Então, o Trump está dizendo que as negociações estão muito avançadas. Que bom que há negociações, né? Esse aqui é um ponto importante. Ótimo que haja negociações, mas aparentemente até agora a boa notícia é que há negociações, mas as negociações não passaram para um outro patamar ainda, para que a gente já possa ter um pouco mais de segurança acerca da possibilidade de um acordo vindouro. Mas, de qualquer maneira, há pelo menos uma sinalização positiva dos Estados Unidos e do Irã de que as negociações pelo menos estão acontecendo, inclusive com uma sinalização de quem realmente importa no Irã, de quem realmente pode dar uma palavra final, que é o Ali Khamenei, o líder supremo, dizendo que, olha, a gente está para jogo. Tendo negociação para, de repente, tirar sanções, o Irã pode embarcar nessas negociações, sim. Agora, Tanguy, imagina se os Estados Unidos removem sanções da Síria e do Irã. Netanyahu vai subir pelas paredes, hein? Pois é, cara, e isso inclusive está gerando repercussões em Israel. A gente teve ao longo dos últimos dias, né, ao longo dos últimos 2 dias, ataques muito pesados, mais uma vez, de Israel contra determinadas regiões da faixa de Gaza. Foram contados, Daniel, quando a gente fala sobre as autoridades sanitárias da faixa de Gaza, 80 pessoas mortas no dia de ontem, né, na quarta-feira, e mais 85 pessoas no dia de hoje, nessa quinta-feira. E o que o Hamas diz é que isso é uma reação à presença do Trump no Oriente Médio. Importante lembrar que o Trump ele passou pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita diz que só aceita negociar com Israel se houver a criação de um Estado palestino e um cessar-fogo permanente. O Trump está no Catar. O Catar é um país que fazia parte das negociações. E depois vai para os Emirados Árabes Unidos, que também é um país que tenta fazer um meio de campo ali. Então, há uma percepção de que Israel voltou a intensificar bombardeios, inclusive com algo que tem sido muito criticado, Daniel, que é uma postura atroz. Israel tem anunciado que, olha, as pessoas têm que evacuar determinadas áreas. No momento que as pessoas estão saindo daquela região, os bombardeios acontecem. Então isso leva a uma mortandade gigantesca. A gente está falando já sobre quase 53 mil mortos, né, desde outubro de 2023, e
Aparentemente, isso vem sendo interpretado no Oriente Médio como um recado para o Trump, que olha, a gente, beleza, você está aí passeando aí no Golfo, falando com Síria, falando com o Irã, mas é importante lembrar que tem que falar com a gente também. Não adianta querer, porque o medo de Israel é, de repente, os Estados Unidos se comprometerem com algum tipo de solução de pacificação e tal, que mantenha o Hamas vivo, que não permita que Israel avance com a sua postura diante do Hamas, e isso, portanto, deixar Israel numa situação difícil e ainda mais isolado. Então, aquilo que o Trump está fazendo, as visitas que ele está fazendo, a sinalização à Síria, a sinalização ao Irã, as sinalizações que ele vem fazendo ali na região, não estão sendo bem vistas por Israel, e isso pode estar justificando, inclusive, esses bombardeios ainda mais agressivos que Israel vem fazendo ao longo dos últimos 2 dias. Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vambora, Daniel Souza, o que você traz hoje? A geleia da Shakira de hoje traz Itália. Itália sendo Itália, Tanguy. Você não vai acreditar nisso, o deputado Riccardo Maggi. Ele é o secretário do Partido Più Europa. E a Giorgia Meloni estava lá no parlamento e tudo, e ele resolveu entrar na Câmara dos Deputados vestido de fantasma para protestar, para assustar a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, estou aqui para te assustar. O vídeo é maravilhoso, ele tá lá de fantasma. Aquele fantasma bem tosco, aquele fantasma dos desenhos animados que você tem. Um negócio meio Scooby-Doo, né? Um negócio meio tosco, né? É. Exatamente, aquele lençol na cabeça com cortes para que você possa enxergar, etc. Enfim, o fato é que o presidente da Câmara dos Deputados da Itália, o Lorenzo Fontana, solicitou imediatamente a expulsão do deputado, que foi retirado do plenário pelos seguranças. Veja você, Tanguy, eu quero assustar a Giorgia Meloni, eu quero protestar, então o que eu vou fazer? Vou vestido de fantasma. Então, isso é maravilhoso, é Itália sendo Itália, fica aqui a nossa admiração, a política italiana que nunca nos deixa morrer de tédio. Ah, Daniel, mas porra, a Itália, cara. A Itália, nos últimos tempos, a notícia que a gente tinha da Itália é: a Itália tá estável. Que a Itália é o adulto na mesa na União Europeia. Porque, porra, o pessoal tá se estapeando na Alemanha, se estapeando na França, mas a Itália não. A Itália tá tudo bem. Tava faltando isso, né, Daniel Souza? Tava faltando esse soft power italiano, essa capacidade da Itália de surpreender a gente, de fazer os olhinhos brilharem e de aparecer na geleia da Shakira. A Itália estava sumida. Daniel Souza, dito isso, vou deixar aqui um convite para o pessoal se ligar, ficar de olho aí lá no Petit Cursos. Acessa lá petitcursos.com.br porque tá vindo aí um curso muito especial. Eu e Daniel estivemos recentemente no continente africano. Quem acompanha a gente aqui no Petit Jornal ouviu falar, a gente falar bastante sobre isso, e a gente vai oferecer agora um curso com 4 aulas, como sempre, falando exatamente sobre alguns dos locais pelos quais a gente passou. A gente vai ter aula sobre Senegal, vai ter aula sobre Benin, vai ter aula sobre Tunísia. Já tivemos uma aula gratuita, tá lá no YouTube do Petit Jornal, uma aula sobre Ruanda, e teremos ainda uma aula com algumas reflexões sobre questões de segurança na África, né? A África é um continente absolutamente promissor e que a gente continua ouvindo falar dele como se fosse o berço da violência, da pobreza e tal. É importante a gente entender da onde que veio isso. Acessa lá, petitcursos.com.br, lembrando que é um stream, né? Então você acessando, você tornando-se aluno, você acessa esse curso, mas você acessa também todas as aulas que já foram gravadas, tem muita opção por lá. Não perca, petitcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre registramos o nosso agradecimento. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, tem a chave Pix no descritivo, é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, esse é o último bate-papo da semana. Segunda-feira a gente volta com mais bate-papo. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.
Acesse www.petijornal.com.br.